Fala, torcedores vascaínos, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A diretoria do Vasco ainda se mantém na espera pela chegada do aporte da 777 Partners ainda nessa terça-feira, dia 10 de outubro. A expectativa é que todo o valor possa ser depositado nos cofres vascaínos ainda nesta semana. São cerca de 35 milhões de reais, finais dos 120 milhões projetados, para que assim o Gigante da Colina possa estar dando uma composição a todas as suas dívidas que foram formadas ainda no início da temporada com a contratação de alguns jogadores. Esses valores serão colocados justamente para esse lado, pagamento de alguns compromissos que o Vasco formou ainda no início da temporada. Ainda no fim da última semana, o Vasco já havia recebido alguns valores e no meio do ano recebeu também um adiantamento para que pudesse usar esse valor na janela de transferências que aconteceu anteriormente e que o Vasco esteve contratando alguns jogadores de uma idade maior e que assim poderia ter um investimento bem maior. Com esse aporte financeiro, o Vasco terá a oportunidade de virar a página e liquidar algumas das dívidas que foram criadas com outros clubes na contratação de alguns atletas que fazem a composição desse elenco atual do Vasco. Isso significa que a equipe vai poder voltar a o que realmente importa, o desenvolvimento do time e também a conquista de mais pontos nas próximas rodadas para retomar o seu lugar fora da zona de rebaixamento. O Vasco apenas conseguiu ficar por uma rodada das últimas fora da zona de rebaixamento, mas no último jogo ainda esteve retornando após a vitória do Santos no clássico contra a equipe do Palmeiras. Falando agora de campo, o Vasco que se reapresenta ainda nesta terça-feira para logo retomar as suas atividades sob o comando de Ramon Dias, o técnico que tem se mostrado o líder e também estrategista neste momento no Vasco, está planejando também fazer alguns testes para colocar em prática já no próximo jogo contra o Fortaleza. Esse jogo é primordial que o Vasco esteja retornando ao caminho das vitórias, mas todo mundo sabe que não será um caminho fácil. Isso porque o Fortaleza está colocado entre as melhores equipes deste segundo turno. São 7 jogos com 5 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Você, torcedor vascaíno, está confiante para essa partida? Comente aqui abaixo. Se dentro de campo, o Vasco ainda busca uma evolução no Campeonato Brasileiro para poder sair da zona de rebaixamento, fora dos gramados o Cruz Maltino já tem tido um crescimento bem notório se tratando da parte de receitas. Atualmente, com 6 patrocínios estampados na camisa, o Vasco tem conseguido gerar cerca de 60 milhões de reais anuais para os cofres da equipe. Sim, isso mesmo, 60 milhões de reais, uma quantia que, se comparada aos anos anteriores, é algo de um crescimento bem compreensível e notório. Esses números fazem com que o Vasco esteja demonstrando estar em ascensão, tanto na sua marca quanto também nos valores recebidos através de patrocinadores. Cada patrocínio é uma prova também do poder que tem a torcida do Vasco, que nos últimos anos carregou essa equipe de uma maneira muito estrondosa e também considerável, tendo o ponto de vista as dificuldades que o torcedor teve que enfrentar junto à equipe. A confiança também que o Vasco tem passado para as empresas é notória e faz com que o Gigante da Colina possa arrecadar mais e mais na passagem de cada ano e renovação de contrato. Mas esses investimentos não só fortalecem a marca do Vasco, mas também a equipe, que passa a se autovisualizar jogando um pouco mais alto, lutando em novas competições mais importantes que fazem com que a equipe esteja muito bem alocada entre os campeonatos mais visualizados dos últimos tempos e também que faça com que as marcas estejam cada vez mais atraídas para patrocinar o Vasco.
O que falta para o Vasco, por exemplo, é voltar a participar com maior frequência as competições internacionais que o Campeonato Brasileiro propõe, como Sul-Americana e também a Copa Libertadores, competição mais importante da América. Competições essas que o Vasco já não consegue disputar há alguns anos e que é muito importante para qualquer equipe estar sendo muito bem visualizada nessas competições que atraem mais público e que fazem com que a importância seja bem maior, também visualizada pelos patrocinadores. A dificuldade enfrentada na temporada de 2023 provavelmente não permitirá que o Vasco esteja se classificando para uma competição internacional em 2024. É necessário primeiro que a equipe esteja conseguindo garantir a sua vaga no Brasileirão por mais uma temporada. Com a suspensão de Paulinho para a próxima partida do Vasco contra o Fortaleza, o Gigante da Colina pode ter novamente Payet como jogador titular na equipe. O atleta francês, que chegou ao Vasco há pouco tempo, é bastante conhecido e chegou ao Vasco com uma grande expectativa. No entanto, até este presente momento, o torcedor vascaíno ainda não conseguiu ver o seu total potencial em campo com a camisa do Vasco. Mas agora, com essa suspensão de Paulinho, Payet pode finalmente ter a chance que precisa para voltar à titularidade do Vasco e mostrar que pode sim ser útil para a equipe para o restante dessa temporada de 2023. Até aqui, o seu único número de participação efetiva pelo Vasco foi uma assistência, ainda no jogo contra o Coritiba, passe para gol de Rossi. O torcedor também espera um pouco mais de empenho por parte desse jogador, que chegou com grande expectativa em São Januário para vestir a camisa 10 da equipe. Foi titular apenas em pouquíssimas partes dos jogos em que esteve sendo relacionado. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.